Boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos estar falando sobre fração equivalente. E para isso, eu vou relembrar vocês sobre a nossa aula passada. Então, assim, quinto ano, é bom que fique claro a nomenclatura, tá? Dos valores, porque isso vai ajudar e vai orientar vocês a resolver as questões, certo? Então, pessoal, vamos relembrar a última aula que tivemos de matemática, onde eu mostrei a nomenclatura. É de extrema importância que vocês lembrem a nomenclatura dos valores. O valor que está em cima, nós chamamos de numerador. O valor que está embaixo, chamamos de denominador. O numerador são as partes que peguei. E o denominador, quantas partes o meu inteiro foi dividido. Então, pessoal, agora vamos lembrar o que são as frações equivalentes. Aqui eu tenho 1/2, 2/4 e 4/8. Nos três exemplos, eu tenho frações equivalentes. Por quê? Porque de meio eu peguei uma parte, ou seja, eu peguei a metade. De 2/4 eu peguei a metade de 4, que são 2. De 4/8 eu peguei a metade, que são 4, que é a metade de 8. Ou seja, elas estão representando a mesma proporção, porém de valores diferentes, mas todas pegaram a metade, certo? É como se eu pegasse meio de 30, ficaria com 15, e outra pessoa ficaria com 15. E outra pessoa pegou meio de 40, uma ficou com 20, outra ficou com 20. São frações equivalentes, por quê? Porque é a metade daquele valor. Ou seja, representam a mesma porção do todo, ou seja, acabam sendo iguais. Então, pessoal, agora no exercício 3 da página 150, dando continuidade à última aula, nós temos a seguinte questão. Durante uma brincadeira na quadra da escola, André, Tiago, Felipe e Rodrigo realizaram saltos à distância. Dada a largada, os colegas ficaram na expectativa para saber como se classificariam. Posteriormente, na aula de matemática, a professora Vitória colocou na lousa um quadro para mostrar o desempenho de cada um com o salto que foi dado. André fez 2/5 de metros, Tiago, meio metro, Felipe, 1/4 de metro, Rodrigo, 3/4 de metro. Para descobrir a classificação dos meninos, vamos percorrer algumas etapas? Então vamos lá. A. Calcular em centímetros a extensão de cada salto. É importante vocês saberem nesse exercício o todo, né? Qual o todo desse percurso para saber quais foram as partes que cada um fez. Então, o todo desse percurso, desse salto, é de 100 metros, tá? Então, nós localizamos o todo e aí a gente consegue fazer o exercício. Continuando, pessoal. Então, vamos lá. Para resolver esse cálculo, existe uma regra. Então, o primeiro participante foi o André. O André fez 2/5 do valor total, que é 100 metros, certo? Ou seja, como que eu resolvo esse cálculo? Eu já sei o meu valor total do metro, que é 100, e eu sei que de 100 ele fez 2/5, tá? Como que eu descubro a porção que ele fez, a quantidade de centímetros que ele saltou? Que é esse aqui que nós precisamos descobrir. Como que eu faço? Nós temos aqui uma regrinha. Nós dividimos o denominador, que é o valor de baixo, 5, e multiplico o resultado pelo numerador, que é o valor de cima. Por exemplo, eu pego aqui o valor do meu denominador, 5, divido pelo todo, que é 100, então 5 dividido por 100 é igual a 20. Com esse resultado, eu multiplico pelo numerador. O numerador é 2, então o resultado eu coloco aqui 20, multiplico por 2 e nós temos 40. Então, 40 centímetros é o resultado de André. Foi a quantidade que ele percorreu em centímetros, certo? Vocês irão utilizar essa mesma regrinha que eu coloquei aí para vocês para fazer o cálculo dos próximos participantes, certo? Então aqui, pessoal, na página 151, o exercício B pede para vocês ordenar as frações da menor para a maior.
Então, lembrando que quanto mais eu divido o meu numerador, menos partes eu tenho, certo? Então, vocês vão ter esse pensamento para ordenar as frações da menor fração até a maior, tá? O maior todo, o maior pedaço do todo que eu tenho. O exercício C pede para vocês traçar uma linha reta para representar a extensão de cada salto e com pontos posicionar os meninos que participaram da brincadeira. Essa tá bem fácil, por quê? Porque quem fez o salto de 25? Eu coloco o nome em cima. Quem fez o salto de 50? Coloco o nome do próximo participante. O salto de 75, coloco o nome do participante, certo? Então é só ordenar os valores nessa reta. O exercício D, qual é o nome do menino que demonstrou o melhor desempenho devido ao salto de maior extensão? No exercício D, vocês só vão escrever o nome do participante que fez o salto maior, tá? Então, desses todos, do André, do Thiago, do Felipe e do Rodrigo, quem fez o salto maior que quase chegou a 100 metros? Agora, para vocês exercitarem a questão da fração equivalente, na página 152, nós temos alguns exercícios para vocês fazerem, tá? Na primeira pergunta da página 152, fala o seguinte: a fração 20/50 é equivalente à fração 2/5, 7/2, 5/2 ou 5/7? Essa questão até ela é óbvia de responder, por quê? Aqui no caso só pode ser 2/5, né? Por conta da equivalência, são o mesmo valor, a mesma proporção, só que em menos quantidade. No exercício 2 fala o seguinte: a única fração que não é equivalente à fração 4/9 é, ou seja, nós temos que achar a fração que não é equivalente a 4/9, tá? Então, aqui, ó. Então, nós temos que localizar a fração que não é equivalente a 4/9. Para isso, é necessário que eu calcule todos esses valores até achar uma divisão, porque esses valores eu vou dividir, uma divisão não exata. O grande segredo é isso, encontrar a divisão não exata. O que é divisão não exata? Aquela que a gente não consegue finalizar, que ainda você consegue dividir todos os valores, mas ainda fica sobrando. Então, outro detalhe extremamente importante. Quando são valores assim, ó, maiores que 9, eu sempre faço a divisão, tá? No exercício da última aula, nós conseguimos fazer a multiplicação. Nós multiplicamos o valor por 2, por 3, por valores baixos. Nesse caso, não, nós temos que fazer a divisão dos valores. Como? Então, eu peguei aqui o primeiro valor, vou ter que fazer de todos. Peguei aqui o primeiro. 32/73, dividido por 4/9. Como que eu faço? Eu divido 32 por 4 e 73 por 9. Aqui eu coloquei, ó, 32 dividido por 4 é igual a 8. Ok. Divisão exata. Agora aqui na divisão do 9. Na tabuada no 9, nós temos 73? Não, nós temos 72, que é vezes 8. Menos aqui, faço a subtração, aqui sobra 1, aqui sobra 0. Não é uma divisão exata, porque tem sobras aqui. Então, aqui iria dar 8,11 e por aí vai, tá? Então, nesse caso, a primeira alternativa já não é. Calculem o restante, utilizando esse mesmo valor que foi dado lá em cima, para vocês encontrarem a divisão exata, tá? E aí vocês vão perceber que todas essas outras alternativas são equivalentes a 4/9. Façam aí no caderno de vocês no rascunho. No exercício 3, nós temos a seguinte questão. O único conjunto formado por etiquetas que representam frações equivalentes. Então, eu tenho que encontrar o conjunto de etiquetas que representam a mesma proporção das frações. Nesse caso, vocês também terão que resolver todas as alternativas A, B e C para descobrir qual que é a etiqueta que não representam a mesma proporção, tá? Para isso, existe a regra, multiplicação em x. Lembra lá que eu falei que a gente não pode multiplicar números maiores que 9?
nós temos que usar a divisão em números maiores que 9. Por exemplo, de 10 para cima, tá? De 10 para cima eu faço a divisão. Números menores que 9 para baixo, eu multiplico. Então é isso que eu vou fazer, a multiplicação em x. Como que funciona? Eu multiplico 2 por 8, 4 por 4. 2 vezes 8, 16. 4 vezes 4, 16. Opa, encontrei. São frações equivalentes, exatas, certo? Agora, eu multiplico o próximo valor. 4 vezes 12, que é igual a 48. E 8 vezes 6, que é igual a 48. Ou seja, essa aqui é uma fração equivalente. Agora, no próximo exercício, B e C, vocês irão fazer a mesma multiplicação, tá? Utilizando essa mesma regrinha que eu fiz aí pra vocês. O exercício 4 fala: complete os quadros de acordo com o que se pede. Então, aqui nós vamos ter que encontrar as frações equivalentes, ó. Uma fração equivale 1/3 com o denominador 9. Então, nesse exercício, ele oculta o numerador ou oculta o denominador. Lembra lá no 4º ano, quando a gente teve uma aula que se chamava operações inversas? Quando eu queria descobrir o número que estava faltando, eu fazia a operação inversa, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Então, nesse caso, eu não utilizo a multiplicação, eu vou utilizar a divisão para encontrar as partes que foram divididas, tá? Que é o numerador. Como que eu faço isso? Eu divido o valor de baixo, 3 dividido por 9, que é igual a 3. Ou seja, o meu valor é 3 nonos. Aí eu já coloco lá na minha apostila, tá? No exercício B, eu tenho 2/6. Eu faço o mesmo cálculo, divido o meu denominador e encontro o meu numerador, tá? O valor que vocês encontrarem aqui é o resultado. Então, agora no exercício C, da página 152, fala: uma fração equivalente a 3/7 com o numerador 15. Agora, nós temos o numerador e não mais o denominador. Então, a gente tem que usar o cálculo inverso para descobrir estes valores. Então, no início do vídeo, eu falei que para a gente localizar uma fração equivalente, a gente divide o de baixo e multiplica pelo de cima, certo? Como eu quero localizar o valor que está faltando, eu vou fazer o inverso. Eu vou dividir o de cima, então eu tenho 15 dividido por 3. Tem 15 na tabuada do 3? Temos. Aqui faço a subtração por 5, certo? Agora, eu vou multiplicar este valor 5 por 7. Então, 7, deixa eu colocar aqui, 7 vezes 5 é igual a 35. Então, consegui localizar aí minha fração equivalente.